Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Balotelli. Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Spanenka, desta feita para falarmos das maiores promessas do futebol atualmente, excluindo assim grandes clubes como, por exemplo, PSG, ou seja, clubes que normalmente chegam longe na Champions. Eu, no meu caso, não sei quanto a vocês, mas também evitei meter jogadores que já se consolidaram, como, por exemplo, o Pedri e Nuno Mendes, também não meti, pronto, ali o Haaland e o Mbappé, porque acho que já não são promessas. Mas Pedri e Nuno Mendes também estão em clubes que... Pronto, agora o Nuno Mendes está em clubes que chegam longe. Sim, é verdade, mas é um exemplo. Por exemplo, também não coloquei o Gravenberch, por exemplo, que acho que é um jogador que já está consolidadíssimo. Portanto, sim, podes meter à vontade, porque ele esta hora, ou melhor, ontem estava na cidade de futebol e ainda devia estar a ter a palhinha do bolso. Mas enfim, Blanco, fala então aí dos prémios Pods, que podemos concorrer mais uma vez. Pronto, é para explicar aqui à malta que estamos a concorrer outra vez aos prémios Pods, já fomos dizendo isso nas nossas redes sociais, mas não num episódio, e é pedir para fazerem o que fizeram o ano passado, e muito bem, porque conseguiram-nos uma nomeação, mas é para fazer ainda melhor, queremos ganhar este ano. E pronto, e vão às nossas redes sociais, vão àquele Linktree que tem todos os nossos links. Abram isso agora enquanto estão a ouvir o episódio. Vão votando em nós enquanto ouvem, que aquilo vocês podem votar uma vez, podem votar 10.000, o que quiserem. Isso é uma cena fixe. E pronto, e se tiverem algum outro podcast que vos interesse e quem queiram votar e que esteja inscrito também podem fazer, mas não tanto como fazem em nós, se faz favor. Portanto, Rodrigo, bora lá fazer isto. Obviamente votem mais em nós, não é? Enquanto o ano passado o Blanco ficou muito aziado, não temos ganho, mas enfim. Não foi aziado. Não foi aziado. Digamos que azia foi o que eu senti na quarta-feira. Isso é diferente. Tá bem. Enfim, vamos então aqui começar os nossos 11. Começamos naturalmente pela baliza. Posso começar eu. Eu, em quase todas as posições, tirando os centrais, e posso já adiantar que estou a jogar num 3-4-3, sem laterais, é mesmo 3-4-3, tipo JJ, full ataque. Tanto que nenhum dos meus médios é defensivo, portanto. Mas pronto, estou a jogar com 3 centrais, mas começando pela baliza, tenho Diogo Costa como guarda-redes mais conhecido, acho que é... Ou seja, ainda não está àquele nível que eu considerei que não poderiam entrar, porque se formos falar mundialmente do Diogo Costa, ainda há muita gente que não o conhece, está agora a começar a aparecer. Está mais maduro. A época passada eu achei que ainda não tinha qualidade para ser titular do Porto, mas este ano está a mostrar-se um guarda-redes muito mais completo, muito mais evoluído, e portanto é a minha escolha. Como segunda opção, tenho o guarda-redes do Genk, que é o Van de Voort. Não sei se vocês já ouviram falar. 18 anos, vai começando já a assumir a titularidade dessa equipa, e fica então como a minha segunda opção. Portanto, Rocha, quem são os teus guarda-redes? Olá a todos, antes de mais, e também pus o Diogo Costa. Tenho a plena convicção de que vai ser o próximo Vítor Bahia, e acho que, tal como disseste, está a começar a aparecer mais agora de forma mais madura. Fez uma grande exibição contra o Sporting, uma grande exibição contra o Atlético de Madrid, e portanto acho que tem para ser dos melhores guarda-redes do mundo, e será também certamente o titular do Porto, espero eu, nos próximos anos. E como segundo guarda-redes, escolhi o Willian Meslier, o guarda-redes do Leeds. Tem 21 anos, já é internacional pela seleção francesa, é da formação do Lorient, e acho que merece fica no banco, mas ainda assim ficar atrás de Diogo Costa não é para todos. Bem, Blanco, quem são os teus guarda-redes? Minhas escolhas são exatamente iguais às do Rocha. Portanto, Diogo Costa a titular, e senti isso na pele no sábado, e Meslier como suplente, pelas razões que o Rocha já disse, portanto não me vou repetir. Portanto, não sei em que sistema é que estão a jogar. Eu estou a jogar num sistema de 3 centrais.
E os meus 3 centrais são Nianzou, do Bayern Munique. É verdade que o Blanco disse que não podíamos meter aqui jogadores de topo, mas optei por Nianzou porque não é um titular indiscutível. E também por uma curiosidade é que Oliver Kahn, que há de perceber alguma coisa de futebol, disse que Nianzou ia ser o melhor central da sua posição, é o melhor talento que anda por aí. Os meus Estes dois lampiões sempre a contornar as regras. Pá. Então os meus 2 outros centrais, mas posso compensar agora com Gonçalo Inácio. Acho que é um central muito forte a sair a jogar. Lesionou-se agora frente ao Ajax. E também, ou seja, aquilo que ele fez provou também nos motivos pelos quais gosto muito dele, é que também tem essa resiliência dele, mesmo lesionado, ele tentou continuar a jogar, depois sim, muitos jogadores provavelmente tinham, ainda por cima da maneira como o jogo estava a correr, se calhar o mais fácil era sair. E também por causa disso escolhi o Gonçalo Inácio, muito forte no jogo aéreo, muito rápido, e portanto fica como minha outra opção. O outro central é Gvardiol, não sei se conhecem, central bastante alto, muito forte, e acho que tem tudo para ser um grande central, muito diferente do Gonçalo Inácio, um central mais fixo para o contacto, e portanto acho que esta tripla se encaixa muito bem. Blanco, os teus 2 ou 3 centrais. Eu estou a jogar no sistema favorito da malta do FM, 4-2-3-1. Portanto, a minha dupla de centrais é um deles Gonçalo Inácio, pronto, já falaste sobre ele e pronto, destacaste algumas qualidades dele, mas eu acho que não destacaste até onde a sua maior qualidade, que é a construção, é a saída a jogar. Eu acho que o Gonçalo Inácio é incrível, só com um passo é capaz de equilibrar a equipa adversária toda, fez isso um par de vezes o ano passado. E em dupla com ele, é capaz de ser um central com um nome um pouco consolidado, mas decidi destacar Fofana, do Leicester. E ele que ainda há pouco tempo foi notícia, não pelos melhores motivos, por agora na pré-época ter dado uma entrada assassina em alguém da vida real. Mas lá está, o Fofana também é um central muito rápido, é um jogador que também ganha muitos duelos e acho que merece esse destaque aqui, fazer dupla com o Gonçalo Inácio. Como suplentes, acabei por destacar o Gávia, do Milan, que ainda está aí a aparecer, ainda não é bem uma certeza, e o Saliba, que está ligado ao Arsenal, e eu nem sei como é que ele não é aposta mais vezes, porque nós sabemos o quão má é a defesa do Arsenal. Para o Marcelo, definitivo. Pois foi, exatamente, tens razão. Pois, então ainda pior. Eu nem sei como é que nos últimos 2 anos, que o Saliba teve ligado contratualmente ao Arsenal 2 anos, mas teve os 2 emprestados, se não me engano. Não sei como é que ele não foi aposta em nenhum deles, porque quando olhamos para a defesa do Arsenal e só queremos chorar. Há 2 épocas era a mesma coisa. Portanto, não percebo. Tem muito talento e enfim, é um desperdício. Esqueci-me de dar aqui a minha menção honrosa, que vai para Morato. Tem-se estado a consolidar mais, ou seja, tentei... Lá está. Ou seja, neste caso o Blanco disse para não metermos jogador, foi ele que deu a ideia do tema, e ele disse para não usarmos assim de clubes muito grandes. Eu meti o Nianzou porque acho que é mais interessante do que meter, por exemplo, o Fofana, como o Blanco referiu, já está mais consolidado. Portanto, neste caso, contornei aqui as regras, como ele disse, não que seja um hábito do meu clube, mas acabei por o fazer. Vá do teu ex-presidente. Exato. O Benfica é uma instituição muito digna. Ele roubou o Benfica. Enfim. Portanto, Morato, por aquilo que lhes tenho estado a apresentar, acho que também é bom construir, um bocado precipitado ainda. Naturalmente, é a sua primeira época com a equipa sénior, ainda por cima com um treinador que não gosta de apostar na formação. Mas Morato tem muito talento, é rápido, muito forte, e acho que a principal característica dele é o timing dos desarmes. É sempre a tempo, muitas vezes, e portanto fica aqui a minha menção honrosa. Portanto, Rocha, também não sei em que sistema é que estás a jogar, mas os teus centrais. Eu ainda estou a decidir em que sistema é que vou jogar, mas centrais só tenho 2. E por muito que acho que o Gonçalo Inácio vai ser titular na seleção, daí a ser dos melhores do mundo, acho que ainda vai a alguma distância. Portanto, as minhas 2 opções começaram... É assim, lá está, eu estava a olhar mais para as regras de apenas serem clubes, deixar de fora os clubes grandes. E portanto, se assim fosse, as minhas 2 opções eram o Condé do Sevilha e escolhi também o Tapsoba, ex-Vitória Guimarães, e agora no Leverkusen. Mas já agora, se calhar, para substituir
pelo Condé, porque até era para dar o salto nesta janela de transferências. Vou escolher o Lacroix, do Wolfsburgo, de 21 anos, ganhou a titularidade apenas na época passada. Este ano tem sido o titular indiscutível do Wolfsburgo, que está a fazer uma grande temporada na Bundesliga, se não me engano até acho que está em primeiro, e portanto pronto, destaco estes 3 centrais, mas apenas jogo com 2. Eu ainda pensei aqui noutros defesas, naturalmente, muitos dos que vocês falaram, mas enfim, passando para outras posições, penso que vocês estão a jogar com laterais. Eu vou então dizer, não são bem alas, porque são extremos de origem que eu os baixei. Do lado esquerdo meti o Cherki, que lá está, é talvez dos nomes mais conhecidos da minha lista. Jovem muito talentoso, gosta muito de ter a bola no pé, já com alguns problemas disciplinares, é verdade, com 17 anos, mas é um jovem talento muito interessante que o Lyon tem ali. E do outro lado, joga no Valência Yunus Mensah, não sei, já não me lembro, escrevi mal, que é o extremo do Valência, 18 aninhos apenas, e que vai já causando muitos estragos às defesas adversárias. E são estes aqui que jogam na minha posição de médio direito e médio esquerdo. Portanto, Rocha, os teus laterais. Ora bem, laterais esquerdos foi difícil deixar de fora, mas apenas não o vou pôr a titular, porque a verdade é que não tem sido aposta muito regular esta época, que é o Dalot, mas acredito que vai ser dos melhores laterais médios direitos do mundo. Agora que o Bissaka foi expulso, ele será titular no próximo jogo da Liga dos Campeões, portanto vamos ver se calhar consegue roubar a titularidade ou não, tendo a obrigatoriedade, entre aspas, de jogar na próxima jornada da Liga dos Campeões. Pode ser que o Solskjaer o ponha para ganhar um pouco mais ritmo também a jogar na Premier League, portanto vamos ver se ele começa a pegar ou não. Mas eu a titular pus o Mukiele do Leipzig, ele também pode jogar a central. Lá está, se calhar já está um pouco mais já é um pouco mais conhecido, mas ainda assim é novo e portanto fica ele o titular. Destacar também a grande finalização dele na própria baliza frente ao City. Portanto, Blanco. Foi um azar só, coitado. Um belo gol à Halas. Enfim. Então, a minha dupla de laterais. Para lateral direito, eu escolhi Max Aarons, do Norwich, que já tem sido titular no Norwich há um par de épocas. E acho que já está mais preparado para dar o salto, mas ainda não, por qualquer que seja o motivo. O Norwich também diz que ele é aquele elemento do plantel que não querem mesmo vender. Como suplente dele, tenho Gabriel Menino, do Palmeiras, que também jogou muito na Libertadores que o Abel ganhou e que também consegue jogar no meio campo. Aliás, quando estava aqui a pesquisar para isto, ele também apareceu com a opção de meio campo, mas decidi pô-lo aqui como suplente para lateral. Para a esquerda, foi mais difícil encontrar-me, tendo em conta que o Nuno Mendes agora está no PSG. Não. Mas vê lá, se calhar, Rodrigo, se calhar queres pôr o Paulo Bernardo, não sei. Não, Paulo Bernardo é do lado direito. O Bernardo eu tenho aqui, não se preocupe. Ou Gil Dias. Não, ele já é muito velho. Mas... Pode entrar, está dentro dos nossos critérios. Está bem, mas não, obrigado. Eu vou acabar por ir pelo Eto'o, não sei se é assim que se diz, que é o lateral esquerdo do Wolverhampton, que já está no Wolves há 2 épocas. A primeira teve emprestado, agora está mesmo ligado contratualmente ao Wolves. E pronto, apesar de... Acho que nem é ele o titular, se não me engano. Ele, pelo menos, nestas 2 épocas, tem apenas 26 jogos pelos Wolves. A concorrência do Johnny e depois o Wolverhampton também trouxe o Marçal, portanto é complicado. Exato, nos últimos 4 jogos, nos primeiros 4 jogos da Premier League, ele jogou 6 minutos contra o Tottenham e foi só isso. Ele nem está a ser assim grande aposta, mas acho que das opções que eu tinha, tendo em conta o rendimento dele também, das poucas vezes que jogou a época passada, etc., acho que é uma boa escolha. Cheiro-me que o Blanco, para pesquisar, para este episódio, pesquisou maiores joias do FM. Enfim, continuando. Do FIFA, pá, do FIFA. Não. Isso seria ainda pior. Continuando. Porque são sempre jogadores quando eu estou em grandes clubes que os vou buscar. Mas enfim, continuando. Boa sorte a tentar contratar o Max Aarons por menos 100 milhões. Já consegui, garanto.
Mas enfim, passando à frente. Meio campo, eu tenho 2 médios centros. Peraí. Eu Diz. esqueci-me do lado esquerdo. Só disse Não do era o lado Dalot? direito. Não, o Dalot era o suplente do lado direito. Eu do lado esquerdo, para não falar do Aït-Nouri, também o pus, e pronto, o Nuno Mendes seria a opção óbvia se ainda estivesse no Sporting. Não estando, pus também o Matias Vinha, da Roma, que teve para ir para o Porto, só para ficar o destaque. Bem, mas também se fosse para o Porto, depois não era convocado, depois o Zaidu estava castigado e passava para titular na Champions, mas enfim. Meio campo, tenho 2 jogadores, Yaha Taren, do AZ Alkmaar, não, do PSV, do PSV. Ele não tem sido assim tanta aposta, porque o meio campo do PSV tem muita qualidade. E olha, Rocha, vou-te roubar um momento cultural, podem ir ver o jogo de ontem entre Real Sociedade e PSV, que o PSV encostou a Real Sociedade às cordas na segunda parte de maneira incrível. Mas aquele meio campo com Van Ginkel, Mário Götze e Faltamu, que me esqueci, é muito forte. Portanto, Era aquele Carvalho, acho que era Carvalho, jogou contra o Benfica. Como é que se não, chamava? André Ramalho central. Ramalho, é isso. Então não sabia. Eu não me recordo. E o outro foi um jogador que bateu o recorde de golos no Europeu Sub-17 2019, com 9 golos, Alchiere, que é do Saint-Étienne. Eu acho que é um jogador muito protegido pela direção do Saint-Étienne, querem obviamente guardá-lo ao máximo. E como destaques, poderia-se dizer aqui, tanto a gente, o Blanco tem atrás dele 2 jogadores que até estão juntos, Vitinha e Daniel Bragança, que poderiam entrar facilmente aqui. Mas eu decidi ir para a formação de Benfica, porque antes de começarmos a gravar, o Blanco e o Rocha estavam a gozar comigo, porque não tinham os jogadores da formação de Benfica. Eu escolhi o Paulo Bernardo, que acho que também pode dar muito jeito, a médio centro, não a lateral direito. Apesar de ter feito uma boa pré-época a lateral direito, acho que pode dar muitas garantias ali no meio campo. E depois um jogador contratado agora, não é da formação do Benfica, mas foi contratado para a formação, que é o João Neto, que estava no Famalicão nos 8 anos, e daquilo que já fui vendo dele, eu acho que ele chegou a entrar contra o Porto, se não me engano, ou contra o Sporting. Eu lembro de o ver entrar contra o Porto ou o Sporting, mas acho que também pode vir a ser não um grande jogador, um big jogador. Portanto, Blanco, os teus médios centros. Este acusa-me de estar a ir buscar joias do FM, mas depois mete o Iatar. Mas está bem. Seguindo. Joga bem. E no meu sempre PC foi máquina, é verdade. Os meus médios centros, se calhar, já são um pouco mais consolidados. Optei por... Desculpem, Blanco, desculpa estar a interromper. Lembrei-me, o Yaha Tarn já foi para a Juventus. Peço desculpa. O Yaha Tarn já se transferiu para a Juventus, transferiu-se, acho que foi no último dia. Portanto, deixem-me pesquisar o médio centro. Tá bem. Mas eu acho que ele foi vendido à Juventus, mas acho que foi depois emprestado logo de seguida. Portanto, não sei se empréstimos estão aqui se fintam aqui a coisa, mas pronto. O Nuno Mendes está emprestado, portanto, agora teoricamente... Bom. Então pronto. Médios centros, optei por 2 um pouco mais consolidados. Um deles, Szoboszlai, que é a alma de toda a construção do Leipzig. Acho que só vi 2 jogos nesta época do Leipzig, mas nos 2 aquilo era praticamente bola para o Szoboszlai para construir. Senão, aquilo já havia um pouco de problemas. O Jesse March ainda tem de fazer aquela equipa carburar um bocado. E optei também por Gravenberch, que deu um show em Alvalade, é verdade. Jogou bastante bem. E isto não é só pelo jogo de Alvalade, também não me lembro de um grande gol que ele marcou na Champions passada, que é um tiro ao ângulo, por exemplo. Já tem vindo a ser aposta do Ajax há algum tempo, já vai sendo seguido por alguns gigantes europeus. E acho que também merece este destaque. Não sei se queres que eu diga já o médio ofensivo. Podes dizer já. Ok. Aliás, em primeiro, para suplentes dos 2 médios centros, 2 portugueses, Fábio Vieira e Daniel Bragança. E nesta linha de raciocínio, médio ofensivo é Vitinha. Para mim é um jogador espetacular. O Vitinha é médio ofensivo. Para mim era trocar o Fábio Vieira com o Vitinha. Acho que o Fábio Vieira é mais médio ofensivo que o Vitinha, mas isso o Rocha depois já nos esclarece. O Vitinho também é muito criativo. Se calhar não é tão finalizador, mas é muito criativo. Mas o Fábio Vieira se calhar costuma jogar até o Sérgio Conceição, às vezes encosta uma aula, portanto o Vitinho é muito mais de vir atrás. Exatamente, o Vitinho vem muito atrás. Então troca-se, está bem. Então Fábio Vieira é médio ofensivo, Vitinha como suplente de Szoboszlai. Como suplente de Fábio Vieira, médio ofensivo,
escolhi Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, que também se tem vindo a destacar no clube alemão pela sua agilidade, pela sua capacidade de 1 para 1. E, aliás, ele tinha mesmo... estava mesmo a ser seguido por alguns gigantes no último dia de mercado, mas o Bayer Leverkusen recusou as propostas todas e disse que quer mantê-lo pelo menos mais um ano e depois logo se vê. Portanto, de meio campo é isto. Bom, olha, agora uma pergunta aqui que não estava nos tópicos, que é quem é que vai dar mais jogador? Vitinha ou Fábio Vieira? Para mim é Vitinha, mas Rocha, podes responder esta pergunta e também dizer os teus médios. Eu prefiro o Vitinho. Agora, o Fábio Vieira tem sido mais aposta pelo Sérgio Conceição e isso influencia muito também no que é que os jogadores dão. Mas eu diria Vitinho, sim. Mas então eu para o meio campo também tenho alguns jogadores que já são um pouco mais consolidados, mas entram dentro dos critérios de menos de 23 anos e não estão em clubes muito, muito grandes. E portanto, a médio defensivo, eu estou jogando no 4-3-3 e vou já dizer os meus 3 médios. Médio defensivo, Declan Rice, ainda tem 23 anos e é o médio defensivo titular já da seleção inglesa, ainda está no West Ham, mas o mais provável é sair para o ano, portanto acho que é indiscutível. E depois optei também por Wirtz e Vitinha pelos aos 3 no meio campo, mas isto é uma área do campo que cabe muita qualidade. Tinha aqui também Hauar, que ainda está dentro, Bruno Guimarães, Dani Olmo, Odegaard, Nkunku, que fez um hat-trick do Leipzig. Portanto, muita qualidade. Sim, é realmente uma talvez das posições onde há mais talento hoje em dia, que é isto. Portanto, Rocha, já consegues dizer em que formação que estás a jogar? 4-3-3, sim. Ok. Então vamos para os extremos. Eu tenho aqui 3, obviamente um que fica com a menção honrosa. Do lado esquerdo tenho o Lozek, do Sparta de Praga, que quando tinha 16 anos recusou inclusivamente propostas de Barcelona para se juntar ao Bayern Munique para continuar no Sparta. O Sparta que também é uma equipa que aposta muito nos jovens. Do lado direito, Gabriel Verón, do Palmeiras, o jogador mais valioso do Campeonato Brasileiro, e um jogador que o Abel gosta muito. E como menção honrosa, Yeremi Pino, do Vila Real, 17 anos, já vai jogando muito. Portanto, ficam aqui estes os meus extremos. E Blanco, quem é que são os teus? Bem, para jogar à esquerda, tenho Cherki, do Lyon, que já vem ganhando algum espaço, ainda não muito. Ainda também ponderei o Guiri, mas o Goidi do... Agora está a matar uma branca. Onde é que... Rennes? Ou Nice? Nice? Não, é no Nice. É no Nice, acho que é no Nice. Agora deu-me aqui uma branca, desculpem. Mas o Guiri vai ali sendo um pouco vagabundo entre extremo e ponta de lança. Acabei por não o pôr nele lado nenhum até. Mas também o ponderei. Como suplente do Cherki, convoquei, digamos, o Diego Lainez, que foi para o Vila Real, se não me engano, em janeiro apenas, mas não quero estar aqui a dizer mentiras. Não, deve ter sido já no janeiro do ano passado. Não é do Betis. Desculpa, do Betis, é isso. Desculpa. Eu estava a falar a vida real porque eu já vou É o falar mexicano, ou não? daqui. Exatamente, é esse mesmo. Deve ter sido já janeiro do ano passado, porque ele já tem 59 jogos pelo Betis. E apesar de não ter números assim grande coisa, pronto, são 6 assistências e 2 golos, já vai ganhando o seu espaço pelo seu talento de 1 para 1 também. E passando agora para o lado direito, eu começo pelo suplente para depois destacar mais o titular, porque o suplente não faz jus ao seu nome, porque se chama Yeremi Pino, que o Rodrigo já destacou. E eu dei-lhe aqui agora um toque francês, mas ele é espanhol. Peço lá desculpa. E pronto, também foi... Já acho que já tem quase 50 jogos pelo Vila Real também. Foi aposta na Supertaça, por exemplo. Já vai fazendo alguns jogos. E agora, o meu extremo-direito titular é um jogador que eu já sabia que era muito bom, mas é para vê-lo ao vivo é outra coisa. Que é Antony, do Ajax, que partiu a defesa do Sporting. Aliás, e quando eu digo defesa, aliás, naquela análise que nós fizemos para o Patreon, já agora vou lá ver, que nós tivemos a analisar os jogos de cada um dos nossos clubes, os da Champions. Hoje não, sexta-feira saiu a previsão feita por mim sobre aquilo que vai ser esta próxima jornada da Liga Nós, portanto também podem ouvir. Ótimo. E onde é que eu vi? Sim, Antony. É assim,
Eu nem reclamei muito do Ruben Vinagre, por lá está. Eu acho que qualquer jogador posto naquela posição contra aquele talento ia ser muito complicado. Até jogadores de top mundial, sei lá, Davis, Jordi Alba, lá atrás, já assegurados, eu acho que ia ser muito complicado. O controle que o Anthony tem da bola, a forma como ele dança com ela, é uma coisa que eu vi em muito poucos jogadores e só mesmo se calhar em Neymar, se calhar, ou Messi. É algo muito complicado. Ele tem cola no pé, faz o que era a bola. Ele até dá uma cueca aos gajos quando o jogo nem está parado. O famoso jogador de rua. O famoso jogador de rua é mesmo ginga brasileira no Anthony. Para mim, acho que até é o jogador que eu quero destacar mais do meu 11 todo. E pronto, fica aqui este elogio, Anthony. És brasileiro, sei que ouves aqui o podcast, portanto, um elogio para ti. Sim, é incrível. Estava agora há bocado a rever o jogo do Sporting, porque naturalmente vão ser poucas as vezes que vou ver o Sporting perder, portanto é bom relembrar. E é incrível. Ou seja, durante o jogo não me apercebi tanto disso, vi que o Anthony estava a causar muitos estragos, mas agora a rever, há lá um lance em que ele está colado à linha, em que basta um toque e a bola sai. Ele para a bola, o Vinagre começa a fazer a contenção, ele fica só mesmo, no mesmo sítio a gozar com ele. É incrível a qualidade do Anthony. Ah, É um jogador que está mais pronto para dar o salto. Vamos ver para onde. Uma Premier League, acho que seria muito interessante. Portanto, Rocha, para ti, quem que são os teus extremos? Bem, eu também tinha o Anthony, mas vou pô-lo a suplente então. E vou pôr a titular o Trincão, porque pá, ele não vingou ainda no Barcelona, foi para o Wolverhampton, até tem estado a jogar bem. Ele começou um pouco mal a época, mas agora estes últimos jogos tem vindo a melhorar, e eu acredito que vai ser um destaque desta Premier League, e também é um dos futuros da nossa seleção, e portanto fica aqui a titular. Para o outro lado, é um pouco mais complicado, mas eu acho que vou optar pelo Damsgaard. Vou encostar à linha, mas há muitas opções também, tal como no meio campo, e o Damsgaard poderia até jogar a médio ofensivo ou como segundo avançado, mas eu vou encostá-lo à linha, tendo também, por exemplo, o outro português, Pedro Neto, que eu acredito que é outro dos futuros da nossa seleção, ou até Daniel James, que foi emprestado ao Leeds pelo Man United, que eu também gosto bastante dele. Foi emprestado ou comprado? Acho que foi mesmo comprado. Acho que daquelas cenas de ficarem com uma percentagem, mas sim. Okay. E bem, vamos para a posição de ponta de lança. Acho que cada um tem apenas um. Eu, como sou do Benfica, tenho 4 avançados aqui, portanto, são eles Esposito, da Inter, Brobbey, da formação do Ajax, que é um jogador fisicamente monstruoso, depois Gonçalo Ramos, que acho que a ser aposta pode vir a ser um dos melhores avançados portugueses, pode dar muito jeito à seleção, e depois aquele que eu acho que já está mais maduro e pode saltar para qualquer campeonato, Karim Adeyemi, jogador do Salzburg, marca mais 30 golos por época, muito rápido, muito bom finalizador, e acho que para mim seria o titular desta posição, e talvez o jogador daqui talvez a par de Yahya Taran, que já deu o salto, e de Gabriel Verón, que acho que também pode dar o salto muito facilmente, seriam os jogadores que eu mais destaco deste 11. Portanto, Blanco, teu ponta de lança. Paulinho, não é? Dá esperanças. Ele é um bocadinho mais velho que isso, mas podia ser aqui uma opção forte. Tenho 2 pontas de lança, já se calhar são 2 mais consolidados. Mais o primeiro que o segundo. O primeiro é Isaac, que joga na Real Sociedade, que já tem vindo a ser um fator-chave da Real Sociedade já há coisa de 2 épocas. E já ia há 2 épocas quando eles chegaram à final da Taça do Rei, que só foi jogado ano passado devido à Covid e etc. Foi uma peça importante, por exemplo, para ganharem ao Real Madrid. E é um avançado com muita preponderância física, mas também bastante móvel. Portanto, está a caminhar para se tornar um avançado completo, e de destacar que eu acho que o Dortmund ainda tem um valor de recompra de coisa de 40 milhões. Portanto, 30 milhões, mas acho que se não expira no final desta época, deve estar, e se ainda não expirou, deve expirar no final desta época. Portanto, se quiserem vender o Haaland, contratar Isaac, fica Isaac e Malan, acho que também não ficam a perder. E pronto, e o outro é Boadu, do AZ Alkmaar, que para além de fazer maravilhas, lá está, no FM, com a Real Sociedade, onde vende o Isaac,
também é um jogador que já tem caminhado para uma boa carreira. Ainda ponderei, por exemplo, o Dolberg, que agora está no Nice e que relançou a carreira no Europeu, basicamente, e para além de ter relançado a carreira no Europeu, pôs essa forma que vinha do Europeu para a Liga, que também tem vindo a jogar bastante bem, e pronto, destacar aqui esta formação holandesa de avançados, que lá está, ainda destaquei o Malan, sem querer, que também tem estado bastante forte. Rocha, os teus avançados, ou o teu avançado. Bem, também tinha aqui alguns que vocês já referiram, mas então se calhar vou optar para titular o Osimhen do Nápoles. Tinha o Isaac. Exatamente. Tinha o Isaac, também tinha o Vlahovic da Fiorentina, também tinha o Tammy Abraham, que está a jogar bastante bem com o Mourinho. Mas o Osimhen tem feito uma boa época com o Nápoles e, portanto, acho que vou optar por ele. E já agora, para substituto, vai ficar aqui o Fábio Silva, só para menção honrosa. E bem, estamos a chegar ao final de mais um episódio e, como sempre, o Blanco tem um facto. Bem, o meu facto vai ser roubado à descarada ao nosso último convidado, António Tadeia, mas lá está, estou a dar créditos, porque ele falou um pouco sobre isto no Futebol de Verdade de hoje, de sexta-feira. O Futebol de Verdade, que era, lá está, o podcast dele, ele falou isso quando esteve cá, que é a falar um pouco sobre a campanha em que o Porto ganhou a Youth League em 2019. E agora, porque é que me estão a pôr o Nónio à frente, pai? Não quero o Nónio. Enfim, vai ter de ser de cabeça. Portanto, ele falou um pouco sobre essa questão da Youth League e também ele já escreveu um artigo para o site dele a debater se o Sérgio Conceição está a usar bem os vencedores dessa edição e dar aqui o facto que dos jogadores que ganharam essa edição, apenas 8 já se estrearam pelo Porto. Portanto, isto agora vai ter de ser feito de cabeça. Diogo Costa, Diogo Leite, Tomás Esteves, Romário Baró, Vitinha, Fábio Vieira e agora os outros dois, o Afonso Fábio Silva, boa, exato. Rodrigo Valente. Rodrigo Valente, não sei se estreou. Eu já estreou. Pois, exato. Estreou-se esta época, quer dizer, não era jogo oficial, mas estreou-se. Não. Eu não sei se ele se estreou, deixa lá. Epá, mas não, eu não quero o Nónio. Então calma, então passa lá para o Rocha enquanto eu trato aqui do Nónio. Tá bem. Rocha, teu momento cultural. Bem, calma, já agora posso tentar adivinhar mais ou menos assim os que ele já estreou. Pode ser o João Mário, não Blanco. Pois é. É isso mesmo. Deve ser. Mas eu acho que, ou seja, por exemplo, o Afonso Sousa não se chegou a estrear, mas ele vai dar jogador de certeza. O Gonçalo Borges acho que ainda se vai estrear. Olha, deixa-me dar um facto, Rocha, já que falaste no Afonso Sousa, é que hoje a Belenenses SAD foi proibida de inscrever jogadores nas próximas 3 janelas de mercado. Mas calma, isso não é bem assim. Isso é enquanto não saldarem a dívida ao tal clube moçambicano. Portanto, se saldarem, imagina, amanhã já voltam a poder fazer o que quiserem, mas esperemos que não. Não, mas pensem em vender jogadores e dos poucos que têm de qualidade são o Tomás Ribeiro, que pode vir para o Olha, eu aceito o Tomás Ribeiro. Não. Fica com o Afonso Sousa, dá mais jeito. Mas o Rocha pode ir para o momento cultural. Bem, isto, toda a gente sabe que todos os anos é atribuído o prémio do Golden Boy. Este ano ainda estão nesta shortlist de 40 jogadores, 3 jogadores portugueses, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos e Nuno Mendes. O Tiago Tomás e o Fábio Silva também estavam, mas foram retirados dessa lista. E portanto eu vou-vos falar aqui de um ex-vencedor do Golden Boy. Ele ganhou o Golden Boy em 2011 e se calhar atingiu o seu pico de carreira em 2014 ao marcar o gol na final do Mundial entre a Argentina e a Alemanha. Falo de Mário Götze, que tem um filme que se chama Being Mário Götze. Ele agora está no PSV. Este filme é de 2018, portanto já tem 3 aninhos. Mas ele foi claramente daqueles jogadores que viveu toda a sua carreira assombrado por lesões. Ainda passeou de Dortmund para Bayern Dortmund. Ou seja, este filme saiu quando ele ainda tinha contrato com o Dortmund, mas a verdade é que já não jogava muito. Em 2020 acabou por sair para o PSV.
E este filme acho que é mesmo, eu ainda não o vi, mas pelo que estive a ler, é uma biografia, basicamente, em filme, em que ele é o seu dia-a-dia, no fundo. Se vão acompanhar o dia-a-dia de um lesionado, talvez. Que é sempre ótimo. Bem, e o Rodrigo, o teu emplastro. Bem, o meu emplastro de hoje é Hani Mukatar, que não tenho certeza se ele disse esta frase, mas está entre aspas, que é: fui oficialmente campeão nacional no Benfica em 2014-2015 e Paulo Lopes não foi. Foi um jogador que, pronto, passou pelo Benfica. Eu não fazia ideia que ele tinha passado pelo Benfica. Ele fez, estou agora aqui a ver, obviamente, no 0-0. Ele fez um jogo pela equipa B e marcou um gol, e fez um jogo pela equipa A do Benfica, quando faltavam 15 minutos para a entrada de Paulo Lopes. Ou melhor, quando faltavam 15 minutos para terminar o jogo, o estádio estava a pedir a entrada de Paulo Lopes, mas acabou por não acontecer, porque Sálvio se lesionou no último jogo da época e acabou por entrar este jovem alemão, Hani Mukhtar, que fez a sua formação no Hertha de Berlim. Não teve muito sucesso. No Hertha de Berlim B fez até bons jogos, 13 jogos numa época, e marcou 5 golos, e foi subido nessa época à equipa A, onde fez 7 jogos. Depois voltou para a equipa B, onde fez 2 jogos. Depois voltou a subir para a equipa onde fez 11 jogos, depois veio para o Benfica. O Benfica emprestou ao Red Bull Salzburg, onde fez 15 jogos e marcou um gol. Depois foi emprestado ao Brøndby da Dinamarca, onde fez 38 jogos e marcou 9 golos. Esteve lá várias épocas, onde viveu os seus melhores momentos da carreira, e neste momento, aos 26 anos, desde a época de 2020, está no Nashville da MLS, onde já soma 40 jogos, 15 golos e 11 assistências. Portanto, nada mal, tendo em conta que foi um fiasco no Benfica. Eu não me lembrava dele, ou seja, há muitos flops que nós nos lembramos dele. Bruno Cortés, por aí em diante, o Brian Cristante. Infelizmente, o Juricic também foram flops no Benfica. Hoje em dia não são, mas enfim. Portanto, foi este o nosso episódio. Espero que tenham gostado. Podem também deixar sugestões de jogadores. Por exemplo, se estiverem a ver no YouTube, podem deixar nos comentários para nós percebermos o quão mau somos nisto, para percebermos que jogadores é que nos faltaram. Portanto, já sabem, os links para qualquer plataforma, e agora até mesmo para votarem em nós no site, está na nossa biografia do Instagram. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi! Stays on off Cristiano Ronaldo. Vai para Cristiano Ronaldo.